Hoje ainda vamos rever por um pouco a volta do Senhor Jesus. Após a sua ressurreição, Jesus foi para o céu, mas ele vai voltar. Veja, por favor, o texto de Atos, capítulo 1, dos versos 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus. Veja ainda o verso 11. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. O anjo que estava acompanhando Jesus, os anjos que estavam acompanhando Jesus na sua ascensão, disseram aos apóstolos: ele vai voltar da mesma forma que vocês viram ele subir. A afirmação do anjo: ele voltará, igualmente como ele subiu, ele voltará. No texto de Apocalipse 11, no verso 14, no nosso verso áureo, no nosso verso para memorizar, nós vimos: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem branca, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Veja, no verso 11 de Atos, primeiro, nós vimos esse Jesus. E agora aqui no texto de Apocalipse a gente vê o Filho do Homem. Esse Jesus é o Filho do Homem. Veja o texto da nossa lição. Esse Jesus, o Filho do Homem, aquele que caminhou pelas ruas poeirentas de Nazaré, ministrou nas ruas lotadas de Jerusalém, curou doentes nas aldeias de Israel e pregou nas encostas gramadas da Galiléia, em breve virá outra vez. Bem, irmãos, Jesus vai voltar outra vez. A Bíblia afirma isso. Ontem nós já estudamos um pouco sobre isso. A Bíblia afirma muitas vezes que Jesus vai voltar. E ele vai voltar para aplicar o juízo. Para aplicar o juízo àqueles que forem salvos, a justificação pela graça, ou aplicar o juízo da extinção, da morte eterna, para aqueles que não foram salvos, que não aceitaram o Senhor Jesus. Veja ainda outro texto da nossa lição. Em Daniel 7, 9 e 10, o profeta viu a instalação de a corte celestial com milhares e milhares de anjos, de seres angelicais, celestiais, reunidos diante do trono. Foi iniciada a sessão do tribunal e os livros, os registros celestiais da nossa vida, foram abertos diante do universo. Está instalado um tribunal. Ainda veja agora os versos 13 e 14. O Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias, o Pai, e recebeu seu reino eterno. O juízo revela diante de todo o universo o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram. Fizeram todo o possível para salvar a humanidade. Esse juízo defende não só os santos, mas o próprio caráter de Deus contra as falsas acusações de Satanás. Então veja, irmãos, esse juízo final, esse juízo celestial, vai justificar aqueles que foram salvos. Vai mostrar diante do universo por que cada ser humano pôde ser salvo. E também, por outro lado, vai mostrar por que cada ser humano foi condenado. Esse juízo vai mostrar diante do universo quais aqueles que poderão morar no céu, quais aqueles que poderão viver eternamente, quais aqueles que poderão receber a vida eterna. Mas não somente isso, irmãos. Esse juízo também vai julgar o próprio Deus. Vai mostrar para o universo que, ao contrário do que Satanás apregoou, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de amor. Não é injusto nem cruel, como foi a acusação de Satanás lá no céu, quando do primeiro pecado, do pecado original, quando Satanás cobiçou ser igual a Deus. Mas, irmãos, aqui no texto de Daniel, diz que o Senhor vai estar. O Senhor vai estar no julgamento, o Senhor Jesus. O que significa isso, irmãos? O que significa ter o Senhor Jesus
no nosso julgamento. O Filho do Homem. Na verdade, irmãos, a presença do Senhor Jesus é a nossa única esperança de ser justificado diante de um Deus santo. Quando o Senhor Jesus está lá no tribunal, irmãos, eu posso ficar tranquilo. Se eu aceitei o sacrifício do Senhor Jesus, eu posso ficar tranquilo porque Ele vai me defender. Ele vai me defender diante do tribunal e Ele vai me justificar diante do tribunal. Veja o texto de Romanos 8:1. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, irmão, se você aceitou o Senhor Jesus, se você vive de acordo com a vontade do Senhor Jesus, se você é obediente ao Senhor Jesus, nenhuma condenação há. Essa é a nossa garantia, a justificação, que está unicamente em Cristo. Isso é graça, irmãos, isso não é merecimento, e isso é aceito pela fé. Nossa garantia da justificação está unicamente em Cristo, o nosso Senhor.